Se você assistiu The Fundamentals of Caring e ainda continua reclamando sobre a sua vida, eu acho que você não entendeu o filme e precisa assistir de novo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui, depois de algum tempo que a gente passa sem postar vídeos de reflexões de filmes. Voltamos a postar, né? Eu fiz novamente a assinatura da Netflix esse mês, e aí a gente vai começar com um filme que eu achei maravilhoso, um filme espetacular, e é um filme que combina muito aqui com o nosso canal, porque nós não temos a pretensão aqui, como eu sempre falo nos vídeos que fazemos reflexões, né? Eu sempre falo que a gente tem aqui não a pretensão de fazer críticas cinematográficas, né, técnicas, mas a gente sempre traz o filme para utilizar o case e fazer uma reflexão sobre a questão do funcionamento da mente humana, de questões emocionais, né? Então, vamos começar com o nosso filme The Fundamentals of Caring. Eu acho que é assim que se chama. Mas em português, apesar de que fica mais fácil você achar em inglês na Netflix, mas em português, se não me engano, é Amizades Improváveis. Esse título definitivamente ele não passa aquilo que é o verdadeiro sentido do filme, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Apesar de serem amizades improváveis, porque, enfim, vamos começar fazendo a reflexão do filme. Eu vou fazer um breve resumo e vou trazer aqui algumas reflexões. O filme começa com o Ben, que ele é um rapaz que está se divorciando, está passando por um momento muito difícil da vida dele, e ele decide fazer um treinamento para se tornar cuidador. É nessa circunstância que ele acaba justamente conhecendo o seu primeiro cliente, que é o Trevor, e o Trevor possui distrofia muscular, né? Se você assistir o filme, você vai perceber as limitações que o Trevor tem, e uma questão muito interessante logo de início é o seguinte, que eu quero começar falando. O Ben, ele era escritor, ele tinha uma vida que estava dando tudo errado, né? Eu não posso dizer exatamente o que é que estava dando errado. Ele passou por uma tragédia muito grande, uma tragédia familiar. Eu não vou falar aqui para não soltar spoiler, mas o que eu posso falar, que é algo que aparece logo no início do filme, é o contexto dele estar justamente se divorciando, né? E é justamente nesse turbilhão, né, de problemas aí que ele está passando, que ele acaba conhecendo o Trevor, que tem distrofia muscular, que ele vai cuidar, né? E o Trevor é um jovem de 18 anos, que ele tem um senso de humor um tanto quanto questionável, né? Prega muitas peças aí, e a gente vai falar justamente sobre essa questão também do humor do Trevor, né? Porque isso acontece. Daqui a pouco a gente chega lá, fica com a gente até o fim, tá? Então, eles decidem fazer um passeio aí. O Trevor, na verdade, é um jovem que, por ter passado muita coisa na vida, a questão da distrofia muscular, né? Ele foi rejeitado pelo pai na infância, quando o pai, se eu não me engano, se eu lembro bem, quando o pai descobriu que ele tinha uma doença, alguma coisa assim, ele acabou abandonando o jovem e deixou com a mãe, né? Infelizmente, é uma história que se repete muito aí. Essa história é a realidade para muitas pessoas, é uma tristeza falar isso, mas, enfim, existem pessoas covardes no mundo, né? É verdade. E aí o que acontece é que a mãe, ela tem uma super proteção com aquele menino, né? Pela limitação dele, física, né? A questão da enfermidade que ele tem, mas também a questão emocional. Então, ele quer fazer uma viagem, ele quer conhecer alguns lugares, e o Ben vai conduzir ele para essa viagem. Eles tiveram um certo trabalho aí para convencer a mãe. O garoto Trevor ainda estava com medo, né? Porque era a primeira vez que ele ia fazer um passeio assim, inclusive ele nem saía de casa. E aí o filme começa a se desenrolar e questões muito emocionantes, né, e reflexivas, né, começam a acontecer no filme. Eu ressaltei aqui, eu deixei anotado aqui algumas delas que a gente vai comentar agora. Se eu esquecer de alguma, na verdade, se eu não falar alguma reflexão que você teve no filme que eu não tive, eu te peço para deixar nos comentários aí abaixo, tá? Pra gente discutir, que eu quero interagir com você. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a questão do humor do Trevor. Ele tem, na verdade, um mecanismo de defesa, né? Muito forte, que ele utiliza o humor justamente para não ter que lidar com as dores que ele tem, né? As feridas da alma, as dores emocionais que ele tem, justamente por causa de ser um jovem que é diferente dos outros pela distrofia muscular, e também acho que é o que causa mais dor, né? Porque a distrofia ele acabou se acostumando com a questão da distrofia, ele acabou percebendo que a vida dele ia ser dessa forma, e tudo bem, ele parece aceitar isso aí até de uma forma muito boa, mas o que ele não aceita, né, que são as feridas que, por incrível que pareça, elas doem mais, são as feridas emocionais, as feridas ligadas à rejeição, principalmente quando vem do pai ou da mãe. Então essa questão do
Trevor ter sido abandonado pelo pai, ele não sabe lidar muito bem com isso, e ele faz o que milhares de pessoas infelizmente fazem, ao invés de, por exemplo, né, participar de uma psicoterapia, né, que faria muito bem para ele simplesmente se afasta do problema para não ter que olhar para esse problema de uma forma mais analítica. Então ele vai justamente para o humor, né, um mecanismo de defesa que vai fazer com que ele seja engraçado, né, pregue diversas peças. Tanto é que no filme você vê ele extremamente mal-humorado justamente quando o Ben, que é o cuidador dele, descobre que ele tem um pai, né, e meio que descobre ali o que foi que aconteceu com o pai. O pai, na verdade, abandonou o Trevor e tal. Então ele, a partir dali, fica um garoto extremamente mal-humorado. Então você começa a perceber ali que definitivamente o humor dele é um mecanismo de defesa. E eu não estou dizendo necessariamente que você sorrir das suas dificuldades, você encarar a sua vida com um certo humor, um senso de humor, você sorrir da sua tragédia é uma coisa ruim, porque não é. Isso aí é uma coisa boa. Agora, quando começa a passar dos limites e fazer com que você não pare durante um momento para refletir sobre questões que estão lhe angustiando, né, para que você consiga elaborar psiquicamente essas angústias de uma forma melhor, então a partir desse momento aí esse mecanismo começa a fazer muito mal. Eu acho que até o Augusto Cury chega a falar sobre isso em vários livros dele, né, que é uma forma inteligente de você lidar com a sua vida, as dificuldades da sua vida, é você sorrir com as dificuldades, né, você não se desgasta emocionalmente, você simplesmente sorri com as besteiras que você faz. Por que o Augusto Cury vai falar sobre isso? Porque tem muita gente que tem a necessidade neurótica de ter razão e de estar sempre certo. Existem pessoas que têm necessidades neuróticas, né? Necessidades neuróticas de não errar, por exemplo, de nunca fracassar. E isso aí é uma bobagem sem tamanho que conduz você a um desgaste emocional completamente inútil. Então, quando você é uma pessoa que se permite falhar, você sorri das suas próprias bobagens. Isso é uma forma inteligente de lidar com as dificuldades da vida. Volto a dizer, quando isso começa a lhe afastar de ter que elaborar algumas angústias que você tem, aí realmente é uma coisa ruim. E é o que Trevor parece fazer, porque quando toca na ferida dele, o Ben toca na ferida dele, ele realmente se torna uma pessoa muito amarga. Agora, é um pouco difícil a gente trazer outras reflexões, porque eu não quero soltar spoiler aqui, volto a falar sobre isso mais uma vez, mas assim, uma questão que me chamou a atenção, eu vou tentar falar sem soltar spoiler, é que o Ben, ele estava passando por um momento de dificuldade muito grande na vida dele, muito turbulento. Ele não estava preparado para se divorciar, né? Tanto é que, se não me engano, a primeira cena do filme é dessa forma. Apresenta muito bem que ele não está preparado para lidar com o divórcio psiquicamente, emocionalmente. E aí uma questão muito interessante que acontece nesse filme é que ele faz o curso de cuidador e justamente vai começar a cuidar do Trevor. É o primeiro emprego dele como cuidador. E o Trevor tem um problema, na verdade, que é muito maior do que o dele. Eu não posso dizer necessariamente que é muito maior. Talvez eu tenha usado o termo errado. Mas eu posso dizer que o Trevor tem problemas diferentes do que ele está enfrentando. E aí tem uma questão que é preciso a gente observar, que quando você está passando por dificuldades, é um remédio muito eficaz, é um remédio muito bom, muito aconselhável que você se envolva com projetos sociais. Inclusive pessoas que terminam o relacionamento, né, que tiveram um relacionamento terminado, seja ele um casamento, seja um noivado ou seja um namoro, quando esse relacionamento ele chega ao fim, alguns profissionais, por exemplo, da área de saúde mental, como psicólogos, aconselham que pessoas, para se recuperarem melhor, né, desse período de luto, que essas pessoas se envolvam com projetos sociais para que elas possam ajudar outras pessoas. Eu não sei se você já se envolveu com um projeto social, mas é um santo remédio para ansiedade, um santo remédio para casos leves de depressão, de tristeza, por exemplo. É um santo remédio para pessoas que são murmuradoras, né? Pessoas que gostam de reclamar da vida. É um santo remédio para pessoas que acham que tem problema, quando muitas vezes a gente se envolve com obras sociais, e eu posso falar isso porque eu já participei de algumas, e você se envolve com obras sociais e você começa a perceber que aquela pessoa tem um problema que lhe parece maior do que o seu, sabe? Então por que você vai ficar se preocupando tanto, chorando, perdendo tempo, se desgastando emocionalmente com o problema que você está vivenciando naquele momento, se você acaba percebendo
que outras pessoas estão enfrentando problemas piores. E uma questão interessante de obras sociais, de você ajudar ao próximo, é que você vai ver pessoas que estão com problemas piores do que os seus, mas elas sabem lidar com aquele problema melhor do que você. Então isso, de certa forma, faz com que você compare com a sua vida e você fala, olha, eu não tenho esse problema todo que eu achava que tinha. Esse problema que eu estou passando agora, ele não é tão grave assim quanto eu imaginei. Você volta para casa justamente com a sensação, quem já participou de obras sociais e ajudou, né, a pessoas que estavam necessitadas de qualquer tipo de necessidade, sabe exatamente do que eu estou falando. Você volta para casa com um sentimento de felicidade e isso é comprovado cientificamente, né? Através da neurociência, alguns hormônios são produzidos, né? E esses hormônios são justamente hormônios que levam você a se sentir mais felizes. Em outra oportunidade aqui no canal, talvez a gente fale sobre isso para esse vídeo não ficar muito longo. E o filme todo, na verdade, ele vai levando você a desenvolver essas reflexões, porque eles pegam um carro quando eles vão viajar, o Ben e o Trevor, né? Quando eles vão viajar, o que você percebe? Primeiro, o Ben está ensinando o Trevor a lidar com os seus próprios medos, né? Primeiro, o medo de sair de casa. Segundo, o medo de falar com a menina, de conhecer uma menina, né? Então, o Ben, de certa forma, ele vai ajudando, ele vai conduzindo o Trevor para um processo de cura e evolução que ele não havia experimentado antes. E, sem perceber, o Trevor também vai fazendo a mesma coisa com o Ben. E eles criam uma teia de autoajuda, não só autoajuda física, né, circunstancial, mas uma autoajuda emocional também. Eles criam uma teia porque eles vão dando caronas para outras pessoas que também possuem problemas diferentes, né? Crises na família, briga com os pais, né? A questão, por exemplo, de gravidez, né? Uma gravidez sozinha, mãe solo, que se chama hoje em dia. Então, assim, o que acontece? Cada um tem o seu problema e, sem perceber, só pelo fato de um estar ajudando o outro, eles vão desfrutando do processo de cura. Isso é uma coisa que leva a gente a refletir nesse filme. Principalmente no final do filme, que eu não vou falar aqui qual é, né, o final do filme, mas fica muito claro para mim que o Ben, ele conseguiu ressignificar a sua dor, justamente ajudando a outras pessoas. Então, eu realmente acredito que o ser humano ele não consegue ser completo se ele não tirar um tempo da vida dele para se tornar um pouco menos egoísta, né? Esquecer um pouco dos seus projetos pessoais e começar a ajudar outras pessoas. Eu acredito que o ser humano ele não é completo. Isso a neurociência comprova e não precisa nem você ser neurocientista, nem ter estudado neurociência. Basta você ter um pouco de força de vontade para você tirar um dia, por exemplo, da semana para ajudar ao próximo. O que vai acontecer quando você voltar para casa, você percebe claramente que a sua ansiedade reduz. Muitas pessoas relatam que conseguem dormir melhor quando isso acontece. Sensação de felicidade, sensação de orgulho, né, que você tem do que você fez. É como se você, na verdade, não precisasse de absolutamente mais nada na vida. Nenhum dinheiro na vida é possível lhe proporcionar aquele sentimento que você tem quando você justamente ajuda genuinamente outra pessoa sem precisar de absolutamente nada em troca. Nós estamos falando aqui de um filme tão interessante, mas tão interessante, que quando terminou esse filme, eu me levantei e falei para minha esposa, vou ali ser feliz. E aí a minha esposa já entendeu que eu estava dizendo que eu ia no banheiro. Quem assistir esse filme vai saber exatamente do que é que eu estou falando. Então, eu acho que quando você termina esse filme, você simplesmente começa a agradecer, pelo menos isso aconteceu comigo. Foi um filme que me relembrou a importância da gratidão, né? A importância da gratidão, a gratidão consciente, né? A gratidão intencional. A gratidão de você, por exemplo, dizer que bom que eu tenho voz, que eu posso falar, que bom que eu posso me levantar, que bom que eu posso ir no banheiro. Você começa a ser grato pelas coisas pequenas e a gratidão também é um remédio completamente comprovado pela neurociência, né? Quem desenvolve a gratidão, por exemplo, intencional, em 30 dias reduz drasticamente sintomas de ansiedade e depressão. Então o filme fala não diretamente dessa questão da gratidão, mas deixa para o telespectador uma impressão, uma reflexão, na verdade, de que o telespectador precisa agradecer até pelas coisas que ele acha mais banal. Se você tem capacidade hoje de tomar um banho sozinho, então agradeça. Então recomendo absolutamente você assistir a esse filme. Aqui no canal nós temos outras reflexões
de outros filmes, sempre através dessa ótica, né? Um ponto de vista emocional, psíquico, ponto de vista sentimental, né? A gente fala sobre a questão também aqui de neurociência, funcionamento da mente humana, psicanálise. Então, se você gosta de filmes e gosta também desse conteúdo, esse é o canal certo para você. Eu te peço para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações, e a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. E um desses vídeos é justamente a playlist que eu estou te aconselhando a assistir, que é justamente as nossas reflexões e análises de filmes. E o outro vídeo é o próprio YouTube que está te direcionando do nosso canal. E aqui também tem uma foto minha, lógico, no Photoshop, né, para ficar mais bonito. E você clica nessa foto e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque aí eu te vejo no próximo vídeo.